Você já parou para pensar qual é o verdadeiro limite do universo? É a velocidade da luz? É a matéria escura? É o tempo? Ou é uma criança? Porque houve um dia em que bilhões de sistemas estelares entraram em estado de alerta máximo. Por causa de um bebê, nenhuma explosão marcou o nascimento dele. Nenhum cometa riscou o céu. Nenhuma nave alienígena apareceu nas nuvens da Terra. Apenas o choro de um recém-nascido. Mas há 47 anos-luz dali, no núcleo do Conselho Galáctico, um mecanismo ancestral, menos mais antigo do que as próprias estrelas, despertou depois de bilhões de anos em silêncio. Não era um alarme de guerra. Era algo muito pior. Era um aviso de encerramento de ciclo, nos arquivos deixados por uma civilização que simplesmente desapareceu da existência. Havia uma única frase, registrada antes da extinção. Quando o filho da poeira azul despertar, o ciclo será encerrado. Durante eras, ninguém soube o que era poeira azul, até cruzarem os dados, com um pequeno planeta coberto por oceanos e minerais azulados, terra, e naquele exato instante em que o coração do bebê bateu pela primeira vez fora do ventre da mãe, os cálculos impossíveis da profecia se alinharam. Ele recebeu um nome técnico nos registros secretos. Entidade terminal. Mas na Terra, ele era apenas Orion. Orion cresceu como qualquer outra criança. Gostava de desenhar galáxias no caderno da escola. Preferia observar a falar. Sentia dificuldade em explicar o que via quando fechava os olhos. Porque Orion não sonhava. Ele lembrava. Lembrava de estrelas colapsando como se estivesse lá. Lembrava de impérios cósmicos celebrando conquistas, segundos antes de desaparecerem. Lembrava do exato momento em que a existência era corrigida. Ele não via destruição. Via encerramentos. Como se alguém apertasse delete, na realidade. E a parte mais perturbadora, ele sentia quando isso ia acontecer. Aos 9 anos, aparelhos eletrônicos falhavam quando ele chorava. Aos 10, um satélite saiu de órbita, no exato momento em que ele teve uma crise de ansiedade. Aos 11, uma sonda alienígena entrou discretamente no sistema solar para observá-lo. Ela nunca voltou. Não foi destruída, simplesmente deixou de ter existido. Quando os relatórios foram atualizados, a missão jamais havia sido enviada. Era como se o universo estivesse sendo reescrito em tempo real. Mas Orion não sabia disso. Ele só sabia que, às vezes, sentia um peso invisível no peito, como se algo estivesse medindo suas emoções, testando seus limites. Certa noite, olhando para o céu da janela do quarto, ele perguntou à mãe: "Mãe, o universo pode acabar." Ela sorriu. "Ele é grande demais para isso, filho." Orion ficou em silêncio, porque lá no fundo, ele sabia. O universo não acabava. Ele era encerrado. Então, aconteceu uma civilização guerreira, convencida de que nenhuma criança poderia representar ameaça real. Disparou um feixe gravitacional invisível contra a Terra. Um ataque remoto, silencioso, preciso. Orion estava voltando da escola quando sentiu. O ar ficou pesado. Os sons ficaram distantes. O mundo pareceu inclinar. Ele parou no meio da calçada. Olhou para o céu. O feixe cruzou a atmosfera. E então, nada aconteceu. Na Terra, o dia continuou normalmente. Mas no planeta que havia disparado o ataque, o céu se rasgou. A energia retornou. Não como vingança. Como correr. Sem explosões. Sem destroços. Sem memória gravitacional. O planeta inteiro simplesmente deixou de ter existido. E foi nesse momento que a galáxia inteira entendeu o que realmente estava acontecendo. Orion não reagia à presença. Reagia à intenção. Intenção hostil contra ele. Ou contra o equilíbrio do universo. Acionava um mecanismo. E o mais assustador, ele ainda era uma criança. Ele tinha medo do escuro. Ficava nervoso antes das provas. Gostava de videogame. Ele sentia. Ele chorava. Ele duvidava. E talvez fosse exatamente por isso que o universo ainda estava intacto. Porque o verdadeiro terror não era o poder que ele possuía.
Era o fato de que ele ainda não sabia totalmente como usá-lo. E quando ele finalmente entendesse, a pergunta deixaria de ser se, passaria a ser quando. E você precisa se perguntar agora: o que acontece quando o próprio universo escolhe um guardião? E ele tem apenas 12 anos? Se o universo escolheu uma criança como limite, a Terra escolheu um homem como aviso. Porque enquanto Orion ainda aprendia a lidar com o peso invisível do cosmos, outro humano já caminhava entre as estrelas, e ele não carregava o poder de apagar mundos. Ele carregava algo mais perigoso: experiência. A estação Century Prime era o coração político da galáxia. 200 mundos representados, centenas de espécies, tecnologias que faziam a Terra parecer uma criança brincando com faíscas. E no meio de tudo aquilo, um homem de terno preto simples, sem armadura, sem escolta, sem aparência ameaçadora, Michael Basto, primeiro diplomata humano no Conselho Galáctico, aparentemente comum, mas havia algo errado no silêncio dele. Ele não reagia aos insultos, não se incomodava com os olhares de desprezo, não demonstrava medo. E isso incomodava, porque predadores reconhecem quando algo não se comporta como presa. Os Dravari foram os primeiros a testar, guerreiros de escamas vermelhas, orgulhosos, violentos, convictos de que humanos ainda eram primitivos demais para sentar entre as estrelas. Derrubaram sua bebida. O chamaram de frágil. Insinuaram que sua espécie deveria voltar para o próprio planeta antes que algo acidental acontecesse. Michael apenas sorriu. Um sorriso pequeno, controlado, como alguém que já viu ameaças muito piores. Porque antes de ser diplomata, ele foi outra coisa. Durante 20 anos nas Forças Especiais da Terra, seu nome não aparecia em relatórios públicos. Não existia oficialmente. Mas nos bastidores, era sussurrado: Baba Yaga. Não o assassino, mas aquele que você envia para matar o assassino. Quando 4 guerreiros Dravari invadiram seus aposentos naquela noite, eles acharam que seria simples. Lâminas sônicas, armaduras avançadas, treinamento de elite. Michael estava sozinho. Pelo menos. Parecia. As luzes se apagaram. O primeiro caiu com um simples lápis de madeira, atravessando o olho. O segundo teve o pescoço quebrado com um cordão de um medalhão. O terceiro caiu sufocado por um livro comum, menos que nas mãos certas se tornava arma. O quarto só teve tempo de perguntar: o que você é? Michael respondeu: apenas um diplomata. Na manhã seguinte, os assentos deles estavam vazios na Câmara do Conselho. Sem corpos, sem registros, sem imagens. Oficialmente nunca estiveram ali. E foi aí que o medo começou a se espalhar. Mas o Conselho cometeu um erro ainda maior. Eles não pararam. Planejaram um ataque secreto contra a Terra. Mobilizaram uma frota. Reuniram votos escondidos. Autorizaram a execução definitiva do diplomata humano. 20 guardas de elite foram enviados para eliminá-lo. 20. Equipados com o que havia de mais avançado na galáxia. Michael estava sentado em um jardim da estação quando eles chegaram calmo. Esperando, quando perguntaram se ele tinha últimas palavras, ele disse 5. Vocês deveriam ter trazido mais homens. O que aconteceu depois não parecia combate, parecia inevitabilidade. Ele se movia antes que pensassem. Usava as próprias armas contra eles. Transformava qualquer objeto em ferramenta de neutralização. Em minutos, 20 caíram. E as câmeras registraram algo que o Conselho jamais esqueceria. No final, ele olhou diretamente para a lente e acenou, como quem diz: eu sei que vocês estão assistindo. Foi nesse momento que o Conselho entendeu uma verdade desconfortável. Orion era o limite universal. Michael era o limite humano. Se o garoto representava o encerramento de ciclos cósmicos, o diplomata representava o encerramento de erros estratégicos. Humanos não eram os mais fortes da galáxia, não eram os mais antigos, não eram os mais tecnologicamente avançados, mas tinham algo que nenhuma outra espécie possuía na mesma intensidade: adaptação extrema, criatividade sob pressão e uma disposição assustadora de fazer o
que fosse necessário, quando pressionados. E agora eu te pergunto: o que é mais perigoso, um poder divino que reage à intenção, ou um homem comum que escolhe agir antes que a intenção se torne ataque? Porque naquele dia, o conselho começou a temer algo maior do que a entidade terminal. Eles começaram a temer a humanidade, e ainda não tinham visto tudo. Toda civilização comete um erro. Algumas cometem por arrogância, outras por medo. O Conselho Galáctico cometeu pelos dois. Eles poderiam ter parado quando o primeiro planeta desapareceu por atacar Orion. Poderiam ter recuado quando 4 assassinos sumiram após enfrentar Micael. Mas não. Eles escolheram dobrar a aposta. E quando você dobra a aposta contra a humanidade, você precisa estar preparado para perder tudo. Em salas secretas, longe dos olhares públicos, os líderes mais poderosos do Conselho votaram pelo ataque à Terra. A justificativa: os humanos evoluem rápido demais. Em apenas 15 anos de viagens interestelares, já estavam reduzindo a distância tecnológica. Em uma década, poderiam se tornar uma ameaça real. Então decidiram fazer o que impérios fazem quando sentem medo: atacar antes que o adversário cresça. Uma frota secreta foi mobilizada. Armas dimensionais foram carregadas. Rotas estratégicas traçadas. O plano era simples: eliminar o diplomata, silenciar a Terra, reescrever os registros. Mas havia um detalhe que não constava nos cálculos. Micael Vastu já sabia. Enquanto o Conselho celebrava a decisão, Micael caminhava pelos túneis internos da estação, instalando dispositivos, copiando arquivos, interceptando comunicações. Ele não estava reagindo, estava antecipando. Quando as equipes de elite foram enviadas para capturá-lo de vez, ele já havia preparado o tabuleiro. 20 homens. Armadura máxima. Armas de plasma. Não foi batalha. Foi demonstração. E quando o último caiu, Micael não fugiu. Ele ativou todas as telas da estação. O rosto dele apareceu para cada diplomata, cada funcionário, cada soldado. A Terra veio em paz. Silêncio absoluto. Lembrem-se de quem escolheu a violência. Naquele instante, os arquivos secretos foram expostos. Ordens assinadas. Planos de genocídio, subornos, manipulações. O Conselho não estava protegendo a galáxia. Estava tentando manter controle. E então, Micael desapareceu. Sem rastros, sem cápsula de fuga registrada. Sem assinatura térmica, apenas sumiu. E 3 dias depois, a frota humana chegou. 20 naves desconhecidas cercaram a estação em segundos. Movimento preciso, tecnologia silenciosa. Eficiência assustadora. O Conselho, pela primeira vez, entendeu o verdadeiro erro. Eles não estavam lidando com uma espécie impulsiva, estavam lidando com uma espécie paciente, que só reage quando não resta outra opção. E agora, restava. Todos esperavam soldados. Esperavam armas. Esperavam vingança. Mas quando a nave humana atracou, a porta se abriu, e uma senhora de cabelos grisalhos entrou apoiada em uma bengala. Helena Basto, uma professora aposentada, nova diplomata da Terra. O silêncio na câmara era tão pesado que parecia distorcer o ar. Ela caminhou calmamente até o centro. Colocou sobre a mesa um objeto familiar. Um medalhão. O mesmo que Micael carregava. Meu filho achou que vocês talvez se sentissem mais confortáveis negociando comigo. Ela sorriu. Eu sou apenas uma professora, mas ninguém ali acreditava que aquilo era fraqueza. Porque do lado de fora, orbitando silenciosamente, estava a frota classe Baba Yaga. Totalmente armada. Totalmente preparada. E completamente imóvel. Nenhum disparo. Nenhuma ameaça, nenhuma exigência exagerada. Apenas uma proposta clara. Cooperação pacífica. Termos justos, respeito mútuo. E foi nesse momento que o Conselho finalmente entendeu algo maior que o medo. Orion não era um deus. Era um guardião. Micael não era um monstro. Era um escudo. E a Terra não era uma ameaça. Era um teste. Porque humanos têm algo
que o resto da galáxia ainda está tentando compreender. Eles podem destruir, mas escolhem ensinar. Podem encerrar ciclos, mas preferem reescrever finais. E o verdadeiro motivo do medo nunca foi o poder humano, foi a imprevisibilidade humana. Porque quando pressionados, eles criam deuses, criam assassinos, criam professores, e mesmo assim, escolhem paz. Agora eu te pergunto, o que é mais assustador? Uma espécie que precisa dominar para sobreviver? Ou uma que poderia dominar tudo, mas decide proteger? Se você quer continuar explorando esse universo, onde a humanidade não é a mais antiga, mas talvez seja mais perigosa, se inscreve no canal, porque na próxima história, talvez Orion não seja o único. Talvez existam outras variáveis espalhadas pelo cosmos. E quando a Terra inteira despertar, nem o próprio universo estará preparado.